Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse capítulo 15, e nós vamos meditar em cima deste texto. Capítulo 15, versículo 2 em diante, diz assim: Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Queridos, esse momento será um momento de muita alegria para todos os salvos. Quando os salvos entrarem na cidade santa, eles entoarão essa melodia que jamais foi ouvida, nunca foi cantada. Ela será cantada pela primeira vez pelos salvos quando entrar no céu. Diz o Espírito Profecia que nesse momento, quando todos os salvos estiverem diante do trono de Deus, no mar de vidro, um mar de cristal, ali então os anjos vão trazer harpas de ouro, e vão dar uma harpa para cada um. Lá nós seremos talentosos, não teremos vergonha, não teremos que enfrentar, quem sabe, momentos aqui ao qual nós ficamos envergonhados, tímidos. Nós teremos habilidade, porque seremos transformados à perfeição. Amém. Queridos, nesse momento, quando todos agora os salvos estão com as harpas de ouro, os anjos agora trazem coroas de ouro, e diz o Espírito de Profecia que o próprio Jesus vai entregar as harpas para cada um dos salvos. Você já pensou que momento lindo esse, você receber das mãos do Salvador a coroa da vida eterna? E depois que todos estiverem com suas harpas, todos estiverem ali com as suas coroas, tudo preparado, então diz o Espírito de Profecia que o anjo regente, o maestro do céu, vai então dar o tom para começarem a louvar. E lá nós louvaremos perfeitamente. Que momento tremendo será esse? Você já parou para pensar? Quando ele der o tom e der o sinal, todos começarão a tocar, a dedilhar as suas harpas. Hoje, quem sabe, nós temos dificuldade para tocar algum instrumento, não sabemos tocar quase nada. Mas lá no céu, nós dedilharemos as harpas de ouro. E além disso, nós cantaremos perfeitamente. Você já imaginou que momento tremendo será esse? Nós podemos louvar diante do trono de Deus. Hoje louvamos aqui, mas um dia todos nós, irmãos, eu digo todos nós, louvaremos na pátria celestial. Amém. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto esse dia não chegar, nós temos que continuar aqui neste mundo, nesta vida, louvando diante das dificuldades. Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis e parece que é difícil louvar, mas temos que aprender a louvar não só nos momentos felizes, mas nos momentos difíceis também, na certeza de que Deus estará ao nosso lado, Deus estará nos ajudando nessa caminhada. E um dia não mais louvaremos aqui em meio de tristeza, de sofrimento, de angústia, de aflição, mas louvaremos na pátria celestial. Amém. Amém? Que maravilha é nós imaginarmos isso. Sabe, queridos, na cidade de Brasília, mais ou menos uns 30 anos atrás, havia uma moça, uma jovem adventista, e ela louvava a Deus, tinha um talento maravilhoso, todo mundo se encantava quando ela cantava. Era fabuloso ouvir aquela moça cantar. E como uma moça nos seus 18 anos de idade, ela sonhava em achar o seu príncipe encantado e casar-se, formar uma família. Até que um dia ela conheceu um rapaz, o Jefferson. Conheceu aquele rapaz e começou a namorá-lo, ficou apaixonada. Parecia que tudo estava perfeito, imaginava ela, encontrei meu príncipe encantado. Só que o Jefferson tinha um problema.
ele era ateu. E as pessoas, os pais, os amigos, os irmãos da igreja diziam: olha, não tem como você continuar com esse relacionamento, não siga nisso, você vai acabar sofrendo, ele não crê em Deus, é jugo desigual. E ela dizia então: não, o meu amor vai transformá-lo. E enquanto eles eram namorados, o jovem até ia na igreja e muitas vezes ouvia ela cantar, louvar a Deus, uma jovem dedicada. Passaram-se um ano, então eles decidiram se casar e casaram-se. Só que no primeiro sábado, quando eles estavam na casa deles, ela se arrumou achando que ele ia acompanhá-la. E ele já deu um bronca. E ele disse: eu não posso acreditar que uma pessoa como você, que está estudando, fazendo uma faculdade, acredita nessa fábula de que existe um Deus que cuida de nós. Isso é coisa para pessoas ignorantes, isso é coisa de pessoas pobres de espírito, pessoas sem cultura. E ali começou as dificuldades. Sabe, muitas vezes Ana louvava em meio à aflição do seu casamento. Muitas vezes ela pensou em desistir, mas ela não perdia a esperança de que um dia o seu esposo aceitaria Jesus. O tempo foi passando, veio o primeiro filho. E quando Jefferson estava de boa, ele permitia que ela fosse até a igreja, mas tinha dias que ele não estava bem, então ele não permitia que ela fosse à igreja. O primeiro filho começou a ser criado na igreja e vendo toda aquela situação, veio o segundo filho. E as dificuldades aumentavam. Quando o primeiro filho nasceu, ela pensou: não, mas agora por causa do filho, ele vai se interessar por Deus e vai querer se dedicar a ir na igreja, vai querer seguir. Nada aconteceu. Veio o segundo filho e ela pensou: não, mas agora ele vai ceder, por amor aos filhos, ele vai aceitar a Jesus. E nada acontecia. Certo dia, os garotos já com 10 anos de idade, outro com 12 anos, decidiram se batizar. E o pai estava na sala assistindo um jogo e eles chegaram e disseram para o pai: pai, nós vamos nos batizar. Ele olhou já com a cara meia brava para os filhos e eles disseram: nós queríamos que vocês estivessem no nosso batismo. E ele disse: olha, se vocês querem ser ignorantes igual a mãe de vocês, querem seguir esse Deus que não existe, sigam, mas não me envolvam mais nessa situação. Eles se batizaram, as brigas continuaram, e era principalmente no dia de sábado. Quando chegava o sábado, vinha toda aquela angústia. Às vezes ele permitia que ela fosse com os filhos na igreja, outros dias não permitia. E assim foram passando o tempo, até que um dia os dois garotos participavam dos desbravadores e aconteceu um campuri lá na cidade, perto da cidade deles, uma outra cidade próxima. E ela decidiu ir de carro com os filhos até lá o campuri para, tipo assim, aliviar a cabeça, participar de uma programação, animar os garotos. Eles foram participar do campuri. Quando eles estavam voltando de carro, começou a chover muito forte, um temporal muito grande. Ela mal podia enxergar dentro do carro. E inevitavelmente ela acabou perdendo o controle do carro. Ela caiu num desfiladeiro, o carro pegou fogo e morreu ela e os dois filhos. O telefone tocou em casa, o Jefferson atendeu e ele recebeu a notícia. A primeira coisa que ele pensou assim: mas que Deus é esse? Eu estava certo, ele não existe, porque elas saíram dizendo que iam adorar uma programação da igreja, e ele permitiu que toda a minha família morresse. Que Deus é esse? Esse Deus não existe.
E se você existir, Deus, eu nunca quero saber de ti, te odeio. O tempo foi passando, passaram-se alguns meses, o Jefferson entrou numa depressão muito grande, não conseguia nem mais ir para o trabalho. Ele era encarregado de uma grande empresa, tirou licença, passava o tempo todo no quarto, lembrando da família, até mesmo com remorso pelas coisas que ele fazia. Um dia pela manhã, ele acordou e não conseguia se levantar, não tinha forças para levantar, o seu corpo doía todo. Ele então chamou um parente para ajudá-lo, para levá-lo no médico. Ele foi até o médico, fizeram uma bateria de exames e foi constatado que ele estava com câncer desde a planta do pé até a cabeça. E o médico disse: olha, você tem no máximo 3 meses de vida. 3 meses de vida. Ele voltou para casa mais angustiado ainda. Mas depois que ele recebeu aquela notícia, ele começou muitas noites em claro a lembrar das coisas que a esposa falava, do amor de Deus, da vida eterna, da ressurreição. Ele começou a lembrar dos momentos quando ele via a esposa louvando na igreja. E ele então, numa noite com muita dificuldade, não conseguia mais quase caminhar, ele se arrastou em cima da cama e se colocou de joelhos e disse: Senhor, tu sabes que eu não creio que tu existes, mas se tu existes, eu não vou pedir que tu me cure, mas uma coisa eu quero: encontrar a minha família de novo. Se realmente tudo que a Ana me falou é verdade, de ressurreição, de vida eterna, eu te aceito como meu Salvador. E ele, com dificuldade, voltou para a cama e adormeceu. No outro dia, ele não acordou com um corpo cheio de dor. Ele acordou disposto, parecia que não tinha nada. E ele então foi, tomou um banho, vestiu a sua roupa e decidiu: vou trabalhar, estou legal, estou bem. E ele então foi para o seu trabalho. Quando chegou no trabalho, o pessoal começou a se cutucar: olha só, é a melhora da morte. Ele veio se despedir. Só que os dias foram passando e ele não morria, cada vez ficava melhor. Ele então foi até o médico disse para ele: olha, fizemos todos os exames e você não tem nada. Eu não sei o que aconteceu, mas vá noutra clínica e faça tudo de novo. Ele foi numa próxima clínica, fez os exames, deu que não constava nada, ele estava perfeito, são. Então ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele. Amém. Encontrar a sua família. E sabe, o Jefferson tomou a decisão de não se casar de novo. Ele colocou na sua cabeça a ideia de encontrar a sua esposa e os seus 2 filhos. Sabe, queridos, se apenas contássemos essa parte da história que aconteceu, seria um final triste, né? Mas eu vou contar para vocês o que vai acontecer no futuro que nós vamos presenciar. No livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que ao soar da trombeta, Jesus vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você já parou para pensar? Eu imagino que naquele momento, quando o céu começar a se abrir, diz o Espírito de Profecia que vai aparecer uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ela começará a se aproximar. Cada vez mais ela vai se aproximar, e o som começará a aumentar. O céu ficará tomado de anjos. Eu imagino que nesse momento o Jefferson vai correr lá para o cemitério, vai ficar ao lado da tumba da esposa e dos 2 filhos.
Sabe, queridos, imagine comigo a cena. Jesus começa a aparecer cada vez mais vívido, mais próximo da terra. E eu e você, nós estaremos lá. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos os que se salvam, não os que se perdem. Nós não estamos aqui porque nós vamos nos perder. Nós estamos aqui porque nós queremos herdar a vida eterna. E eu imagino ali o Jefferson do lado da tumba. Então vem o anjo, Deus, Jesus dá a ordem. Os mortos começam a ressuscitar, as tumbas começam a se abrir, o mar devolverá a vida aos seus mortos, os penhascos, as cavernas, as montanhas, em todo lugar onde houver descansando um Filho de Deus, vai ressurgir de novo do pó, os ossos vão ser revestidos novamente de carne. Imagine comigo essa cena. E agora eu imagino no momento quando a tumba se abre de Ana e os 2 filhos. O Jefferson vai estar ali do lado. Vocês já imaginaram? Eles morreram conhecendo um pai e um esposo ateu. Olha a surpresa. Eles vão ver agora ali, quando eles olharem e verem o Jefferson ali na frente, eles não vão conseguir entender a princípio o que está acontecendo, algo está errado, como que ele está aqui? O anjo então vai vir e vai apenas mandar que eles se abracem. Queridos, assim como o Jefferson e a Ana, eu e você temos pessoas queridas que já faleceram, que deixam o nosso coração dolorido, que nos deixam saudade. Sabe, eu me lembro, a minha avó, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai chegou em casa à noite e disse: a avó morreu. E eu, um garoto de 12 anos, fui para o meu quarto, subi em cima da cama e fiquei chorando em silêncio encolhido. E eu tenho saudades da minha avó. Ela morreu em Cristo. E naquele dia, quando Cristo voltar, vai ser um encontro de pais, filhos, esposa, esposos. Todos vão ressurgir do pó. Você já imaginou você poder abraçar de novo a sua mãe, o seu pai? Você poder abraçar um amigo, quem sabe que já está dormindo em Cristo? Você abraçar um filho? O anjo vai pegar os filhos que ressurgiram recém-nascidos, vai entregar de volta nos braços de suas mães. Que momento tremendo será esse? E o apóstolo Paulo diz que depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os vivos, os que ficarmos, juntamente com eles seremos arrebatados para o encontro do Senhor dos ares. Sabe o que é ser arrebatados, irmãos? Imagine ali, depois de todo aquele encontro, depois de todo o abraço, de toda a lágrima escorrida de felicidade, nós vamos olhar para o chão e os nossos pés começarão a se afastar lentamente. É isso, ser arrebatado. Nós começaremos a subir. Você vai olhar para baixo e os pés estão se afastando. Você olha para cima e você começa a ver Cristo cada vez mais perto de você. Eu imagino nesse momento, queridos, que nós vamos olhar para os lados, subindo, e eu vou ver cada um de vocês. Nós vamos nos ver, vamos ver que nós estamos subindo. Imagine que momento tremendo será esse, porque o encontro será nos ares com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que quer dizer tudo isso? Quando nós estivermos chegando na pátria celestial, então haverá aquele momento de nós cantarmos um louvor que jamais foi cantado. Será cantado unicamente pelos salvos, será cantado por nós. Mas enquanto esse momento não chega, nós vamos louvando em meio às tribulações. Mas uma coisa é certa: Ele virá e não tardará. Amém. Os sinais apontam que o nosso Salvador está vindo, e muito em breve
nós vamos poder abraçar os nossos queridos. Que venhamos meditar nessas palavras, essa pequena mensagem, que venhamos renovar a nossa esperança toda vez que você se sentir desanimado, toda vez que você, quem sabe, quiser soltar a mão de Deus, toda vez que você pensar que não há mais forças para prosseguir, lembre-se da promessa. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 13, ele diz: não se turbe o vosso coração. Falem comigo. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, nos dê uma feliz semana. Amém. Amém.